Hi, what's up? Hoje nós vamos falar de gramática e é uma matéria que, apesar de ser muito simples, as pessoas aprendem ela muito superficialmente na escola. Então hoje eu vou ensinar para vocês como se usa direitinho o a e o an. Bom, o artigo a e an é chamado de artigo indefinido. Se eu quero falar, por exemplo, um carro, eu falo a car. Se eu quero falar uma maçã, eu falo an apple. O que vai estabelecer a regra para quando eu uso a e quando eu uso an é a palavra seguinte a esses artigos. Tá? Não quer dizer que a signifique um e an signifique uma. Ambos significam um ou uma. Então vamos ver quando que eu uso cada um deles. Bom, quando eu uso o a, né, a letra A sozinha aí, quando eu tenho um som consonantal, quando a palavra seguinte começa com um som de consoante. É importante que eu olhe além de qual letra é. Eu não observo somente a letra, eu observo o som que essa letra emite na palavra. Por exemplo, a bird, a cat, a dog, a gorilla, a horse. No caso de horse, começa com a letra H. E H, às vezes, tem som consonantal, às vezes a palavra, o H é mudo, ele não soa. A palavra começa com o som da vogal seguinte, que é o caso, por exemplo, da palavra hour. Hour é uma palavra que começa com H, mas o H é mudo, ele não tem som nenhum. Então eu começo com o som da letra O, é um som vocálico. Então nesse caso eu não posso usar a hour. Fica até mais difícil de pronunciar dessa forma. O ideal é eu usar o an hour. Portanto, an eu uso antes de sons vocálicos, sons de vogais. A, E, I, O e U. Alguns exemplos com o uso do an são an alligator, an eagle, an iguana, an octopus e an umbrella bird. No caso da letra U, nós temos duas situações. Quando eu começo com um som parecido com esse que eu falei, de umbrella bird, an umbrella bird, eu uso an normalmente. Agora, em algumas palavras, o U começa com o som de U. São os casos da palavra uniform, university, e esse som é considerado o som do Y. O Y não é uma vogal, ele é uma semivogal, mas ele ainda pertence ao grupo das consoantes. Então, university e uniform começariam com sons consonantais. E aí eu tenho que começar com a university, a uniform, e aí eu volto lá na primeira regrinha que a gente falou. Mas resumidamente é isso. Eu uso a antes de sons consonantais e an antes de sons vocálicos, tá? Há uma questão muito importante a ser pontuada aqui, que é a questão da pronúncia, do accent. Em algumas regiões se pronuncia, por exemplo, a palavra hotel, as pessoas pronunciam hotel. Aí, no caso, eu tenho que falar a hotel. Se a região pronuncia hotel, eles vão dizer an hotel. Para vocês verem como tudo depende do som que eu falo e não da letra que a palavra começa. Se você gostou dessa dica, eu peço que você curta, comente, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E acompanhe também as minhas dicas diariamente. Eu estou postando pequenos vídeos no Instagram e no Facebook. Dá o seu curtir lá e me siga no Instagram para não perder nenhuma dica, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. See you! Bye!